à noite no culto dos jovens, eu testemunhei, eu profetizei das grandes bênçãos que Deus tem concedido a nós. Criança até 10 anos, por favor, acompanhe as tias para o culto infantil, tá? E queridos, Deus realmente está fazendo algo tremendo na nossa igreja. Nós tínhamos uma equipe de louvor abençoada há uns tempos atrás. De repente surgiu o problema, a equipe de louvor passou a louvar o Senhor só através do playback. Depois nós tivemos aí aquele impasse, aquela união que não deu certo, e o nosso ministério de louvor tornou-se desfazer. Mas aí Deus levantou o irmão Júlio, Deus levantou a Eduarda de apenas 12 aninhos, aquela moça que estava tocando teclado, aquela linda moça, é uma menina, é uma criança, e Deus tem nos abençoado poderosamente, queridos. Deus está trazendo vidas, está chegando de Santa Fé do Sul para somar aqui conosco, para ser canal de bênção de Deus. Também uma família de levita que a partir de hoje, depois da mensagem, depois do culto, eu vou apresentar para os irmãos. Eu não conheço, nunca vi cantando, mas eu tenho certeza que o Senhor conhece, o Senhor vai receber o louvor dessa família levita que está chegando na nossa igreja. Chegaram aqui ontem, né, sábado? Chegaram sábado, né? Sexta-feira, e hoje já está aqui conosco. Osório, a sua bateria aí, ó, rapaz, o que você estava fazendo? Ora, nosso baterista está ali, nós precisamos de mais baterista, tá? Queridos, a glória de Deus tem sido tamanha, e Deus quer continuar nos abençoando. E o Senhor me deu uma mensagem para pregar ontem, mas na verdade não era para ontem, era para hoje. Então a mensagem que você vai ouvir hoje é algo que Deus tinha já preparado para o seu coração desde o começo da semana. Uma alegria muito grande de saber, queridos, que quando nós andamos pela direção de Deus, quando é o Senhor que determina, quando é o Senhor quem direciona a nossa vida, a bênção, a alegria, o poder é tremendo. Por isso eu gostaria que o irmão projetasse para mim Romanos capítulo 8. O irmão tem aquela listinha do esboço de ontem, né? Perdeu? Romanos capítulo 8, versículo 35 ao versículo 39. Queridos, a palavra de Deus diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, por amor de Deus, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que por meio do amor de Deus, por meio daquele que nos amou. E o verso 38 diz assim: pois eu estou convencido, eu estou certo, de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, não existe poder, nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Diga para a pessoa do seu lado: Deus vai falar profundamente ao seu coração e vai mudar muitos conceitos sobre mais do que vencedor. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar com este tema, mais do que vencedor. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que nós presenciamos
o grande amor, o cuidado de Deus sendo manifestado em todos os lugares da terra. Nós estamos presenciando o livramento, nós estamos presenciando a mão poderosa de Deus, o Espírito Santo de Deus trabalhando poderosamente para despertar um avivamento, para que a glória do Senhor encha a terra. O projeto de Deus é encher a terra com a sua glória. E não só o rosto de Moisés, como nós já ouvimos aqui nesse altar, mas sim encher a terra com a glória dele, através da glória do Senhor se manifestando na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Deus tem um projeto de vitória. Deus quer fazer de você mais do que vencedor. Deus quer te dar vitórias tremendas, mas nós precisamos ter um conceito claro do conteúdo, dos ensinos teológicos desse texto que nós acabamos de ler. Portanto, meu querido, esse texto fala de vida vitoriosa vitoriosa para aqueles que amam a Deus e que por razão do seu amor também nós amamos a Ele, por razão do seu amor nós nos tornamos vitoriosos. Mas, queridos, infelizmente muitos erros têm se cometido ao pregar, ou até mesmo quando nós lemos esse texto, muitos erros têm sido transmitida ao nosso coração pelo aquilo que nós entendemos, pelo conceito, pelos ensinamentos que nós pensamos estar recebendo a respeito disso que nós acabamos de ler. Então, nós vamos trabalhar nesse texto com o tema mais do que vencedores. E, meus queridos, primeiramente, para que possamos trabalhar dentro desse tema, é necessário que nós descubramos o sentido verdadeiro de vencer. Queridos, o que é vencer? Queridos, vencer é prevalecer contra o inimigo num campo de batalha. É ver o Palmeiras apanhando o Corinthians. Ô Flávio, não falei não, era brincadeira, Flávio. É brincadeira, Flávio. Mas, queridos, eu não sou esportista, mas uma competição lá no campo, lá no ringue, uma luta de boxe, é uma luta, é uma competição. Mas, queridos, nós enfrentamos lutas cotidianas e prevalecer é ter vitória em nossas lutas. Por isso, queridos, eu quero que você compreenda que você foi chamado, que a igreja do Senhor Jesus foi chamada para ser uma igreja vencedora. Deus promete vitória para a sua igreja em todas as circunstâncias. Mas, queridos, isso não significa que se tornar crente nós nos tornamos inatingível. Então, meu querido, quando nós avaliamos o conteúdo, esse texto, nós descobrimos que nós realmente enfrentamos batalhas na nossa vida. E, queridos, muitos pregadores têm dito: olha, vem para a igreja, aceita Jesus, que o seu problema vai ser resolvido. Queridos, isso é um erro teológico. O Senhor Jesus nos ensinou que no mundo nós vamos ter aflição. E a palavra de Deus diz: pois nós somos mais do que vencedor. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedor. Então, queridos, ser vitorioso não significa ser inatingível, estar sem problema, viver sem aflições. Queridos, a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que no mundo nós temos aflições. Portanto, meu querido, quando você entende o conceito, a grande verdade sobre ser vitorioso, você vai descobrir que se você é vitorioso, é porque você já passou por luta. Você já teve experiência com batalhas. Você tem seu coração marcado, cicatrizes profundas na sua alma. E, queridos, a palavra de Deus nos ensina o que é todas essas coisas pelas quais nós somos mais do que vencedores. Então, meu querido, quando nós falamos aqui do texto, que nós somos mais do que vencedores, a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores, e tem coisas que a palavra se revela pelas quais nós somos mais do que vencedores. Queridos, faz-me lembrar da batalha espiritual enfrentada por Jó.
Querido, Jó tinha uma vida dedicada a Deus, ele era um homem santo, ele era um homem que o próprio Deus testemunhou de que ninguém havia na face da terra como ele, temente como ele. Mas Deus permitiu que ele passasse por uma grande prova. Satanás tirou tudo que ele tinha, filhos, fazenda, mas ele continuou, ele perseverou na sua vida de adoração ao Senhor. E meus queridos, diante das aflições que o mundo nos oferece, nós temos que permanecer fiel, porque lá no resultado, eu vou falar depois de Jó, lá mais para frente, mas queridos, nós temos várias experiências na Bíblia, de homens que passou por grandes lutas, José do Egito, Ana, e tantos outros que passaram por aflições, mas permaneceram na presença de Deus e venceram as suas tempestades e as suas lutas. Mas queridos, o texto diz que nós somos, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedor. O que são todas essas coisas que nós somos mais do que vencedor? Meu querido, a própria palavra de Deus traz a revelação, traz um ensinamento para nós. Ser mais do que vencedor, queridos, revela que nos momentos das lutas que nós estamos enfrentando, às vezes nós até pensamos que ser mais do que vencedor é estar numa posição melhor, ou seja, ter uma vitória maior. Mas queridos, essa revelação de Deus, do Espírito Santo ao nosso coração, mostra que a nossa maior vitória não é apenas vencer a luta, mas é o trabalho de Deus no momento da nossa luta, é a operação de Deus em nossa vida. Então, querido, ser mais do que vencedor revela que nas lutas nós somos trabalhados por Deus, e que nós vamos além da vitória, nós alcançamos maturidade cristã, nós alcançamos o poder de Deus operando sobre a nossa vida, nós experimentamos a glória de Deus nos levantando, estendendo a sua mão para nos levantar, e aqueles momentos de dificuldade, aqueles momentos que parece a dor do parto, se torna alegre, porque a bênção de Deus se concretizou na nossa vida, o poder de Deus se manifestou na nossa vida. Portanto, queridos, ser mais do que vencedor significa que nós vencemos aquelas lutas, mas não estamos no estado, mas o que são todas essas coisas, que a palavra de Deus revela que nós somos mais do que vencedor. O que são essas coisas? Meu querido, a palavra de Deus diz lá no verso 35, Romanos capítulo 8, nós já lemos, mas eu gostaria de ver novamente. Versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Será, olha, uma das coisas que separa muitas pessoas da presença de Deus: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Então, queridos, quais são as coisas reveladas na palavra de Deus, que nós alcançamos vitórias sobre elas e nos tornamos mais do que vencedor? São os momentos, queridos, que nós somos trabalhados pelo poder de Deus, naqueles momentos de tribulação. Meu querido, quantas pessoas às vezes ligam para mim, pessoas daqui da cidade, pessoas de fora. Uma irmã ligou para mim lá de Campo Grande: pastor, vai lá orar com meu pai, vai lá socorrer o meu pai não consegue dormir, meu papai está velhinho, vai lá orar com ele, eu estou aflita e eu gostaria que o Senhor fosse lá orar. E segunda-feira eu vou lá orar com o pai dela, porque na realidade, queridos, pequenas coisas, pequenas situações gera um desconforto, gera um conflito, gera tribulações aos nossos corações. Então, queridos, as nossas vitórias são naqueles momentos de luta em que nós estamos enfrentando a tribulação. Então diga para a pessoa: naquele momento da tribulação, você tem vitória, porque Deus está trabalhando na sua vida. Amém? Queridos, a palavra de Deus fala também de angústia. Quantas vezes nós amanhecemos o dia angustiado ou deitamos angustiado? E queridos, a palavra de Deus diz que nessas coisas nós temos também vitória. Você naquele momento de angústia jamais será derrotado. A glória do Senhor vai te dar vitória. É a promessa de Deus sobre a sua angústia. Você vai ser mais do que vencedor. Amém? E queridos, ou perseguição.
Ah, mas crente não tem perseguição. Você está enganado, meu irmão. Quantas pessoas querem tomar a vaga do emprego da irmãzinha porque ela ora? Persegue ela ali no trabalho, persegue o casamento dela, persegue a vida dela. Meus queridos, olha, mas em todas as perseguições que Satanás tem levantado contra a sua vida, contra o seu trabalho, contra a sua casa, já caiu por terra, porque você tem vitória nesta área. Em todas as perseguições você tem vitória, amém? Você pode aplaudir Jesus, porque essa é uma realidade. Essa é uma verdade de Deus para mim. Essa é uma verdade de Deus para você. Essa é uma verdade de Deus para nós como igreja do Senhor. Então, queridos, aí a palavra de Deus fala assim, que nós temos vitórias no momento da fome. Fala assim: será na fome, na nudez? Queridos, fome é coisa dolorida. Queridos, o irmão Ediléu mudou para Corumbá junto com meu filho. E ele deixou o cachorrinho dele para a irmãzinha cuidar, mas o cachorrinho não ficou. Ficou solto na rua. E o cachorrinho vem, porque ele morava de frente à minha casa, ele vem até meu portão, que ele sempre ia em casa. Mas todos os dias, eu e a minha esposa colocamos o alimento ali para ele. Hoje eu coloquei tanta ração que nem a ração ele comeu todo. Mas todos os dias nós condoemos com a fome daquele animalzinho. Mas queridos, quantas pessoas estão passando fome na face da terra? Quantas pessoas estão enfrentando a dor da fome? E a palavra de Deus está nos dizendo que nós seremos vitoriosos também neste momento de fome. Seremos vitoriosos no momento em que nós não temos o calçado, que nós não temos a roupa, onde a palavra de Deus que a nudez, o perigo, as ameaças do perigo, a espada, meu querido, nós somos vitoriosos. E por que somos vitoriosos? Porque a palavra de Deus nos promete. O Senhor promete as nossas vitórias. Embora não sejamos intocáveis, embora saibamos e saibamos para o futuro e sabemos para o presente, que nós temos lutas e que vamos passar por luta, mas nós já temos a convicta certeza de que somos mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que continua nos amando. Amou, está no pretérito, ainda mais do que perfeito, amou completamente, e Ele nos amou, mas continua nos amando. Então, queridos, a palavra de Deus está revelando para cada um de nós, que nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, nos momentos de tribulação, são nestes momentos é que nós experimentamos a graça de Deus. Portanto, meu querido, certa vez eu estava na cidade de Itaúna, e uma mãe jovem, muito novinha ainda, praticamente adolescente, teve aquela criança, e a criança não escorria as lágrimas para dentro do olho, não lubrificava normalmente, e os canais lacrimais eram entupidos, então escorria aguinha no olho dele dia e noite. E a médica já tinha marcado a cirurgia. E queridos, aquela mãe estava numa aflição. Quando a mãe imaginava o bisturi ou aquela médica trabalhando dentro daquele olhinho daquela criança inocente, aquela mãe entrava em desespero. E um dia eu cheguei à casa dela para orar com ela, e ela já chegou assim chorando, e já entregou aquela criança no meu braço e falou: pastor, seminarista, eu era seminarista ainda, seminarista, tenha misericórdia de mim, a minha filhinha está propensa daqui a 8 dias passar por uma cirurgia. Ora, pede para a intervenção divina fazer essa cirurgia. E eu saí para fora ali da casa, e debaixo de um pé de manga eu ergui aquela criança e apresentei ela diante do trono do Senhor. E falei: Senhor, Tu és o Deus que opera a cirurgia, Tu és o Deus que liberta o seu povo da aflição, Tu és o Deus que tira o coração da mãe angustiada e traz riso para o coração. Então opera o milagre na vida dessa irmãzinha. E queridos,
Quando foi na outra semana, em vez de ficar sabendo que a menina tinha ido para a sala de cirurgia, eu fiquei sabendo. A mãe veio correndo, me abraçou, muito feliz, e disse: olha, querido, a minha filha recebeu um milagre, não precisa de cirurgia. Meu querido, Deus faz o impossível. Deus abre o mar vermelho, Deus se transforma numa coluna de nuvem para refrigerar o sol que está incomodando. Ele se transforma em luz para iluminar a sua caminhada. Deus é Deus de amor, Deus é Deus de misericórdia, e Ele concede a vitória ao seu povo. O crente não é intocável, mas ele é vitorioso, porque o Senhor assim declara na sua palavra. E queridos, mas vem aquela palavra: somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. O que significa ser mais do que vencedor? Você já teve uma noção? Queridos, o resultado da nossa vitória nos momentos de tribulação vai despertar em cada um de nós uma convicção do trabalho poderoso de Deus sobre as nossas vidas. E nós pensamos, nós chegamos a acreditar que ser mais do que vencedor é ter uma condição privilegiada, é ter uma condição aonde não haverá derrota, aonde não haverá algo que possa nos entristecer, nos incomodar. A palavra de Deus, quando fala de luta, ela está revelando que nós estamos sujeitos às lutas. Mas, queridos, ser mais do que vencedor não significa ter uma posição privilegiada. É verdade que nós podemos crer e viver essa esperança, essa expectativa, que o Filho de Deus tem privilégio, ele tem todas as bênçãos, todas as promessas do Pai, mas ser mais do que vencedor é tomar posse da lição, do tratamento, do ensinamento de Deus nas nossas vidas no momento da tribulação. Portanto, queridos, nós vamos refletir no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Quando eu leio esse texto, fala assim: o Tiago não estava batendo bem da cabeça. Aonde já se viu o irmão de Jesus Cristo, filho de Maria, homem conceituado, que conhecia a palavra de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, escreve para a igreja dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passar por diversas provações. Queridos, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu pensei assim: mas a palavra de Deus está dizendo que é motivo de grande alegria eu passar por luta? Meus queridos, na realidade, Deus não quer que nenhum de nós soframos, mas a nossa teimosia nos leva a experimentar o sofrimento, a experimentar a tribulação. Tudo isso é para o tratamento de Deus. Por isso Tiago diz: filhos, quando vocês estão passando por tribulações, considere isso motivo de grande alegria, porque vocês estão sendo tratados pelo amor do Pai, pela correção do Pai. Quando a minha esposa, porque eu bati poucas vezes, acho que nem lembro de ter batido nos meus filhos, pegava a chinela e aquecia as nádegas dos meus filhos, ela estava despertando alegria tanto no presente para o futuro, para os meus filhos, porque a varinha traz disciplina, ensina o caminho correto que devemos andar. A palavra de Deus fala que você deve instruir o filho lá na palavra de Deus, mas tem que disciplinar. Portanto, meus irmãos, você deve considerar motivo de grande alegria o fato de você passar por diversas provações. Veja o verso 3: pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Queridos, quem que persevera? O maduro, o crente poderoso, o crente que pode enfrentar qualquer tipo de tribulação, qualquer perseguição, qualquer
momento de angústia, até mesmo a nudez, a fome, mas ele não vai retroceder, ele vai ser perseverante, ele vai estar maduro na presença de Deus, ganhando almas para o Senhor Jesus. É esse o projeto de Deus para mim, é esse o projeto de Deus para você, que você realmente possa experimentar lutas na sua vida, mas glorificar a Deus com alegria no seu coração, sabendo que aquele momento é uma prova da sua fé e que vai produzir na sua vida amadurecimento e perseverança. Veja o versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa, ou seja, a sua perseverança que foi gerada pelo seu sofrimento, ela não é uma perseverança por alguns momentos, mas ela tem uma ação completa, ela faz todas as coisas corretas, completamente de acordo com a vontade do Pai, mesmo diante de toda a tribulação, de toda a perseguição, de toda a influência de Satanás. Essa ação completa vai gerar algo profundo, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Queridos, a igreja do Senhor Jesus, a grande vitória dela é estar isenta do poder do pecado, liberta da ação do pecado e vivendo para a glória de Deus, ter uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida de amadurecimento, sem faltar coisa alguma na sua vida, no seu coração e na vida da sua família. Amém? Vamos aplaudir Jesus, porque é Ele que nos concede essa vitória, é Ele que nos concede esta bênção. Hebreus capítulo 5, verso 6, 7 e 8 e o 9. Hebreus capítulo 5 fala: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar como sacerdote, ou seja, Ele não se preocupou em dizer que Ele era o sacerdote, o sumo sacerdote. Mas Deus lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Verso 6. E diz no outro lugar: tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, tu és o grandioso e poderoso Deus. Tu estás acima de Melquisedeque. Quem lê a Bíblia já conhece, quem não leu, Melquisedeque foi um grande guerreiro que defendeu a família de Ló e fugiu a família de Abraão da perseguição dos 5 reis, e então Abraão deu dízimo para Melquisedeque, e ele, rei de Salém, não sabe sua origem. Então vamos lá, o verso 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Olha só, enquanto Jesus vivia no mundo, será que ele passou por tribulações? Ele ofereceu orações e súplica em alta voz e com lágrimas àquele, ou seja, ao Todo-Poderoso, que o podia salvar da morte, sendo ouvida por causa da sua reverente submissão. E o verso 8: embora sendo filho, ele aprendeu por meio daquilo que, queridos, muitas vezes nós vamos sofrer para aprender a obedecer a Deus. E olha o versículo 9: e uma vez aperfeiçoado, uma vez mostrando vida de obediência, tornou-se a fonte eterna da salvação para todos os que também lhe obedecem. Então, queridos, se Jesus enfrentou tribulação para que ele se tornasse obediente, talvez você está passando também por um momento de tribulação. Deus quer o seu amadurecimento. Deus quer uma vida de dedicação, uma vida de compromisso, uma vida de obediência a Ele, como o filho dele obedeceu. E obedeceu de uma maneira profunda. Então, queridos, são através das lutas que nós aprendemos a ver, numa dimensão mais profunda, o amor de Deus cuidando de nós. Ah, queridos, só eu e ele sabemos das lutas que eu já enfrentei. Só ele e eu sabemos dos momentos de tristeza, das noites de choro na presença dele. E muitas vezes não foi por causa de mim, foi por causa de almas que Satanás estava arrebatando do aprisco do Senhor. Então, meu querido, esse texto revela para nós
esse texto traz 3 grandes ensinamentos. Primeiramente, o que é vencer? O que significa se tornar vitorioso? E quais são as coisas pelas quais nós temos vitória? Você já acabou de ouvir. E a importância das nossas lutas, que revela o trabalho poderoso de Deus em nossas vidas. O filho está se afastando do caminho do Senhor. O Senhor manda uma luta. O filho começa a esquecer daquela correção. Vem mais uma. Até que o filho amadurece, se torna gerador de vidas, se torna obediente. E a glória do Senhor o sustém, perseverante na graça até a volta do Senhor. É o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, queridos, é necessário que nós aprendamos a viver mais do que vencedor, humilde debaixo da graça de Deus, aprendendo com as lutas, crescendo, nos tornando maduros e aproveitando cada momento da nossa vida para glorificar o Pai, para sermos luz, canal de bênção aqui nessa terra, mesmo diante de tribulação. Quero convidar, como que é o seu nome, garoto? Vem aqui. Márcio, vem cá, Márcio. Você, a sua esposa, eu quero apresentar a família. Márcio é aquele camarada lá que gravou toda, pode vir aqui à frente aqui, que gravou todas as minhas propagandas lá do programa Despertar da Fé. Aquela do Alto Posto Costa Rica, não foi ele que gravou. E nem do Mercado Dias, não foi o Márcio, né? Só produziu. As outras, todas elas, é a voz do Márcio. Então, o Márcio trabalha na RCR, a nossa rádio RCR, falo nossa porque já estou lá há um bom tempo, está em transição para a FM. Segunda-feira já vai estar em FM, será? Já entra essa semana FM. E Márcio já está aqui comigo já para 2 a 3 anos, né, Márcio, em Costa Rica. Eu vou te dar o microfone, porque para você falar com o microfone, eu não sei se tem costume com o microfone, fazendo locução todo dia, quase a noite inteira, o dia inteiro. Cumprimenta a igreja então, meu irmão. O amarelo. Número 11. Ainda bem, né? Alô, som. Ei. Boa noite, pastor. Boa noite a todos presentes, né? Uma boa noite. É um prazer estarmos aqui nessa noite, né? Uma noite abençoada, no qual a gente veio, né? Receber as bênçãos de Deus. E hoje, acompanhado com a família, pastor. Glória a Deus. Então, o Márcio veio na frente da família já há 2 anos. E na sexta-feira chegou a esposa. E os 3 filhos, são só os 3, né? Os 3. Os 3 filhos chegaram. E os 3 filhos, a família são levitas. E os 3 filhos já são levitas. Só os 2 são levitas, né? E é uma alegria muito grande, irmãos, receber a família do Márcio. O Márcio é meu amigo, uma pessoa muito compromissada com o trabalho, muito dedicado àquilo que ele faz. E eu aprendi a admirar o Márcio. Uma pessoa realmente que tem buscado a direção, a bênção de Deus para a vida dele. E eu louvo a Deus, Márcio, pela sua família, por você. Graças a ele, você já tem uma família que louva a Deus. E nós, neste momento, queridos, antes de nós fazermos um apelo, nós vamos ver esse garoto, o que ele sabe fazer com violão. E nós vamos ver a irmãzinha dele. Como que é o nome? Passa o microfone para ele. Rafael? Pode falar com... Como? Márcio Filho. Então você é o Juninho. E o seu, minha irmã? Rafaela. Isso. Fala no microfone. Vamos lá. Rafaela. Cumprimenta a igreja. Sal da amada igreja, Pai Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos dizer, sejam bem-vindos.
Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, aqui é o lugar de vocês. Deus escolheu vocês para o primeiro culto estar aqui conosco. Não fique pela força, mas fique pelo chamado de Deus, porque Ele está chamando. Se Ele não estiver chamando ao seu coração, Ele está dizendo através da minha boca, ao coração de vocês: venha cultuar aqui conosco, venha somar, venha multiplicar junto conosco, porque o nosso lema é multiplicando o amor de Jesus em Costa Rica. Venha multiplicar, amém? Eu quero ver o que vocês sabem fazer, tá? Amém? Vamos louvar ao Senhor. Então, irmãos, Deus tem falado profundamente ao meu coração de que Ele está feliz conosco. Ele está feliz com a igrejinha humilde dEle. A igrejinha que Ele sempre sonhou, que Ele sempre abençoou e Ele sempre vai abençoar. Igrejinha que passou por algumas lutas, mas está levantando. Que alegria ver a Eduarda, minha filhinha do coração, tocando o teclado. Que bênção ver a mãe aqui adorando a Deus, o irmão que Deus levantou para estar no violão, o Osorinho, nosso baterista, que era já para ter ensaiado hoje, mas estava viajando para Campo Grande, né, Osorinho? Não pôde vir, vai estar na bateria. Contrabaixo, daqui uns dias já nós vamos ter aí alguém no contrabaixo. Se Deus quiser, eles vão ficar com a gente, o menino vai tocar o violão aqui junto conosco. Amém? E a levita vai estar aqui cantando junto conosco. E o povo de Deus só crescendo debaixo da graça, do poder e do nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Aleluia, glória a Deus. A boa, perfeita vontade. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Me traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim.
E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Eu quero mais desse amor. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Glória a Deus, aleluia. Não vai entregar nada, não vai entregar nada. Pode ficar com o microfone e violão na mão. Queridos, a palavra de Deus que foi cantada está registrada no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, onde o Senhor diz: pois eu sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, queridos, esse é o plano. Deus quer te dar vitória a cada momento. O plano de Deus é fazer de você mais do que vencedor. O plano de Deus é exatamente esta melodia que nós cantamos. Não, irmão, você também não vai embora não, porque tem algo guardado lá no fundo da gaveta, porque nós vamos estar dando oportunidade para mais um louvor. Vocês ensaiaram mais uma? Tem mais uma? Então nós vamos dar oportunidade para os irmãos, e no final dessa música, irmãos, eu ainda não ouvi, eu não sei o que a música fala, mas o Senhor está te dando uma grande oportunidade de te dar vitória naquilo que você tem sido derrotado, naquilo que você tem enfrentado como luta na sua vida. Talvez seja um vício, você tem vontade de parar com esse vício. Queridos, eu preguei na rádio Provérbios capítulo 14, verso 12, que há caminhos que parecem ser caminhos bons, mas são caminhos de morte. Depois eu preguei 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que mostra quais são os caminhos da morte. Como nós acabamos de aprender aqui, quais são os caminhos que nos levam à luta, à tempestade, que nós somos mais do que vencedores nesses caminhos, nesse momento de luta. Então, Deus tem um projeto de bênção para a sua vida. Pode falar no microfone, papai vai ouvir. Pode falar para o papai. O que você quer? Nada não? Tá tudo ok? É com vocês a palavra de Deus cantada. Amém? Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor, o Deus das nossas vidas, o Deus que nos concede vitória e que faz de nós maduros mais do que vencedores. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra
como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu invadir a sua vida. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Yeah. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu pra sempre. Amém. Glória pra sempre. Pra sempre. Amém. Pra sempre, amém. Glória pra sempre, amém. Amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Amém, Senhor Jesus. Baixe o 9 um pouquinho, que ele está um pouquinho alto o retorno dele, tá? Glória a Deus, que bênção. A palavra que nós acabamos de ouvir da boca de Deus, através desses levitas, eu já esqueci seu nome. Márcio, é o Juninho e Rafaela. Queridos, aqui tem um lugar de Deus, um lugar para vocês no nosso coração e na primeira igreja batista, tá? Venha fazer parte dessa humilde, dessa pequena igreja, mas que tem um coração grande, que ama muito, tá? Olha, a palavra de Deus diz assim, Filipenses capítulo 4, verso 7, fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É o desejo dessa igreja para vocês, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, foge do nosso conceito de intelectualidade, que guarde o coração de vocês, os pensamentos de vocês, sempre em Cristo Jesus, no ministério de louvor, amém? Vamos aplaudi-los mais uma vez, para a glória de Jesus. E meu querido, eu quero te desafiar. O Senhor nesta noite tem algo maravilhoso para a sua vida, uma bênção especial ao seu coração. Nós começamos no versículo 35, que nada nos separa do amor de Deus. O verso 36 mostra que não há nada, nem morte, nem perseguição, nada. Mesmo sendo levado como ovelhas para o matador, nada nos separa do amor de Deus. Nem profundidade, nem altura, nada. E no verso 37 fala que em todas essas coisas nós somos mais, muito mais do que vencedores, amém? E Jesus quer te abençoar nesta noite com essa vitória, fazer de você mais
do que vencedor. Amém? E se você deseja neste momento, eu quero convidar o pastor Augusto para vir aqui à frente. Eu gostaria que o pastor Augusto, meu colega de ministério, um grande homem de Deus, estivesse nesse momento fazendo uma oração de intercessão para que sejamos vencedores e que em momentos de luta nós sejamos mais do que vencedores, crescendo com as nossas vitórias e com o tratamento de Deus sobre as nossas vidas. Eu gostaria de desafiar você neste momento para deixar o seu lugar e vir aqui à frente, humildemente, reconhecendo a grandeza de Deus, o amor de Deus sobre as suas vidas, pedindo para Ele: Senhor, eu quero fazer parte desses que o Senhor chama que são mais do que vencedores. Eu quero ter vitória, eu quero alcançar as promessas do Senhor para a minha vida. Então deixa o seu lugar e vem aqui à frente, que o pastor Augusto vai estar orando por você. Boa noite, irmãos. Ouvimos a mensagem então e estamos chegando ao final do culto e vamos iniciar uma nova semana. Então eu creio que cada um de nós temos as nossas preocupações, nossas obrigações, e é bom nós sairmos daqui da igreja confiados de que realmente nós, na direção de Deus, vamos a superar tudo isso que avenha durante o transcurso dessa semana. Talvez alguns vão ter que viajar, igual eu. Amanhã estarei viajando para Campo Grande. Vou pedir a direção de Deus na viagem. E assim cada irmão, cada irmã tem as suas preocupações. Amém? Vamos orar então? Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pelo que nós já temos ouvido, temos visto nesse lugar. Pela tua palavra lida e explicada, onde nos garante, ó Deus, que teu amor transcende tribulação, transcende a morte. E é por isso que o Senhor se manifestou para esse mundo, para todos aqueles que creem nele, não pereçam, mas tenham a vida eterna. E nessa confiança, ó Deus, nós queremos sair daqui da igreja, dispostos a levar o nosso cotidiano, nossas obrigações, nosso trabalho, nosso comércio, nossas viagens, e que acima de tudo, Senhor, esteja a tua direção em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela semana que nós tivemos. Obrigado, Deus, por aqueles irmãos que estão também distantes, que não estão aqui. E nos lembremos deles, ó Pai. Que teu amor também esteja na vida deles. Pai amado, oro também pelo meu filho que está tão distante, ó Deus. Que o Senhor esteja também visitando, te guardando, Pai. Pai, obrigado, Senhor, também pela reforma da igreja. Eu quero, Senhor, suplicar também por uma reforma, Senhor, em nossas vidas espiritual. Mudança de pensamento. Que o princípio do perdão, ó Deus, esteja acima de tudo em nossas vidas. Que aqueles que nos ofenderam, ó Deus, talvez sem eles saber, nós possamos perdoar. Pai amado, derramamos, Senhor, os nossos pensamentos no teu altar. Que a tua obra, Senhor, cresça e que nós possamos diminuir. Ó Deus amado, a tua palavra, a Bíblia, nos ensina tantas coisas maravilhosas. Hoje eu estava lendo, Deus, como aqueles reis, Senhor, quando eles faziam, e a Bíblia disse que faziam tudo que era errado na direção de Deus, e o preço tinham que pagar. Por isso nós queremos, Senhor, nos submeter à tua vontade. Nós queremos nos submeter, ó Deus, a teu cuidado, a tua direção. Pai, obrigado, Senhor, por essa família que está chegando, por esses irmãos que estão aqui na música, por esses irmãos, ó Deus, que estão na direção, ó Deus. Eu clamo para que tua igreja não pereça, mas que ela possa continuar, Senhor, na tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Queridos, podem se assentar. Eu quero te dar a oportunidade de celebrar, adorar ao Senhor também com o seu dízimo, com a sua oferta. Se você trouxe o seu dízimo, então é só você pegar o envelope lá com a irmã Soledade, lá no corredor, lá no final do corredor, lá tem o envelope, ela ajuda a preencher, tá? E se você trouxe também a sua oferta, então você pode trazer a sua oferta e colocar aqui no gasofilácio, e estar entregando o seu dízimo, entregando a sua oferta aqui no gasofilácio, que pertence à obra do Senhor, tá? E você já pode estar trazendo aí. E queridos, amanhã, 7 horas da manhã, nós temos o programa Despertar da Fé, transmitido ao